Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de revisão de ciências para a turma do 8º B, aula do professor Ivan da Silva Nascimento. Então vamos relembrar o que a gente viu desde o começo do ano até esse momento, para que vocês consigam fazer os exercícios de revisão que foi enviado para vocês via clipe, ok? Então, lembrando que nós temos o conceito de nutrição. Então, lembra lá da palestra que foi dada pelo nutricionista, o Igor. Nutrição é o estudo dos alimentos e dos mecanismos pelos quais o organismo ingere, assimila e utiliza os nutrientes que fornecem a energia necessária para o ser humano se manter vivo. Então, tudo que é estudado em relação aos alimentos e como esses alimentos são ingeridos, no nosso corpo, faz parte do estudo da nutrição. O que nós vimos lá na relação da nutrição é que nós primeiros podemos classificar com relação à nutrição, ao valor nutritivo desses alimentos, Então, os nutrientes podem ser primeiro classificados como macronutrientes ou como micronutrientes. Quem são os macronutrientes? Coloquei bem grandão aqui, porque os macronutrientes são aqueles que fornecem energia e eles têm uma grande quantidade normalmente no alimento. Então, quando você olha lá a informação nutricional do alimento, você vai ver que esses macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios, normalmente aparecem em grandes quantidades. Já os micronutrientes são aqueles que são menor quantidade, estão em pequenas quantidades. Você vai ver lá na informação nutricional dos alimentos, os micronutrientes sempre tem pouquinho deles, nunca tem bastante. Quem são eles? As vitaminas, os minerais e a água, E eles não fornecem energia. No cálculo calórico que a gente aprendeu, eles não aparecem, Nós podemos também classificar em relação aos grupos de predominância, Então nós temos grupo 1, 2, 3 e 4. No grupo 1 são as proteínas. Então aqui nós temos carnes, ovos, os miúdos, leguminosas, leites, derivados do leite, manteiga. Então aqui tem algumas imagens para a gente poder ter uma associação com esses do grupo 1, que são as proteínas. Nós temos o grupo 2, que tem as vitaminas e os sais minerais, Então, nesse grupo é onde tem as frutas e os legumes. Nós temos o grupo 3, onde tem os carboidratos, e esses carboidratos nós podemos colocar tudo que é feito de massa, Então, o pão, a própria batata, cereais, todos os feculentos, que tem a fécula de batata e tudo mais, cana-de-açúcar, mel, tudo isso rico em carboidratos. E o grupo 4, onde nós temos a predominância dos lipídios, os óleos, gorduras, frutas que são oleaginosas, banhas, o abacate, por exemplo, o coco, o óleo de coco, óleo de soja, enfim, todos esses fazem parte do grupo 4, ok? Quando a gente também pode classificar os alimentos em relação à sua função no nosso corpo. Então nós temos os alimentos que são os construtores. Os construtores quem são? Aqueles que são formados por proteínas. Por que eles são do grupo dos construtores? Porque eles fazem a construção de todos os tecidos do nosso corpo, de todas as partes do nosso corpo. Então nós temos esses construtores, são as proteínas, os reguladores, que são os sais minerais e vitaminas, que regulam as funções do nosso organismo, e os energéticos, aqueles que nos fornecem energia, que são os carboidratos e os lipídios. Se vocês se recordarem no cálculo de caloria, uma proteína pode liberar a cada grama 4 quilocalorias. Em relação ao carboidrato e os lipídios, o carboidrato também vai fornecer 4 quilocalorias e os lipídios vão fornecer 9 quilocalorias cada um, ok? Coloquei aqui também para vocês relembrarem os principais minerais, Nós temos dentro desses principais minerais o cálcio, ok? O fósforo, o sódio, potássio, cloro, magnésio, ferro, iodo e flúor. Aonde nós podemos encontrar principalmente o cálcio? Folhas verdes. Então é muito importante o consumo dessas folhas verdes. Também podemos encontrar fósforo. Para que serve essa questão do fósforo? Onde nós encontramos? Encontramos nos laticínios e nas carnes. Participa junto com o cálcio na formação dos ossos. Importantíssimo. Pessoas que sofrem com osteoporose normalmente têm que consumir cálcio e fósforo. Não adianta só consumir o cálcio, por quê? Porque o cálcio sozinho não consegue se aglutinar
nas camadas do tecido ósseo. É necessário o fósforo junto com o cálcio para ter essa formação do osso e dos dentes e tudo mais. Tá? O sódio atua na distribuição da água pelo corpo, né? A gente encontra no sal, por exemplo. O potássio, responsável pela manutenção do líquido que fica entre as células. Contração muscular, então muitas vezes a pessoa que tem aquele problema de cãibra, né, problema na contração muscular, é porque falta potássio. Os alimentos ricos em potássio, a gente tem a banana, por exemplo, né? Também tem influência na frequência cardíaca e produção de energia. O cloro também tem função de equilibrar o ácido do nosso sangue, né? Também encontrado no próprio sal, que é o cloreto de sódio. O magnésio, que é necessário para funcionamento normal dos tecidos musculares. Também você vai encontrar no sal, no próprio sal de cozinha, às vezes tem cloreto de magnésio dentro dele, em uma pequena quantidade. Participa também na formação dos ossos, o magnésio. O ferro, que é importantíssimo na hemoglobina, né? A gente encontra bastante em carnes e feijão também. Você que não gosta de comer carne e feijão está tendo uma deficiência em ferro. Tem algumas leguminosas, alguns legumes que têm ferro também, que é importante você comer. O iodo, que é necessário para o funcionamento da tireoide. O nosso sal de cozinha ele vem já iodado, né? Sal iodado. Então ele funciona para poder fazer com que essa glândula da tireoide funcione corretamente. E o flúor, que é um componente também essencial para os ossos e dentes, né? Na prevenção de cáries e tudo mais, ok? Também nós temos as principais vitaminas, né? Então nós temos a vitamina... Nós temos a vitamina A, né? A vitamina A que é bom para a visão. Então tem aquela questão que o pessoal falava que comer formiga era bom, né? Porque faz bom para a vista. Na verdade, a formiga ela tem um componente da vitamina A, por isso que tem esse mito aí da formiga fazer bem para a vista, né? Então, ele é indispensável para a visão e para a regeneração dos epitélios, né? A pele e mucosa. Onde a gente encontra leite, manteiga, queijos e tudo mais. Então, tudo aqui é onde a gente encontra essa vitamina A. A vitamina D também é boa para a calcificação dos ossos e dentes, evita o raquitismo e osteoporose, né? Então, doenças que elas evitam. Onde a gente encontra a vitamina D? Nos óleos de fígado de peixe, fígado de boi, leite, manteiga e os ovos. É importante falar da vitamina D o seguinte, que você precisa tomar sol para que seu corpo consiga fazer a síntese dessa vitamina D, ok? A vitamina E tem ação antioxidante, então você que quer ficar jovem para sempre, é bom ter consumo de vitamina E, evita a degeneração muscular, você também encontra ela nos óleos vegetais e hortaliças. A vitamina K atua na coagulação sanguínea, você que faz um corte e não para de sangrar, falta de vitamina K no seu corpo. Evita hemorragias, encontra em couve, espinafre, cenoura, ervilha, tomate, fígado, ovos e leite. O grupo de vitamina B1 e B12. B1 libera a energia necessária para atividades vitais e B12 age na formação das hemácias. A B1 evita a beriberi, né, a atrofia muscular e a degeneração dos nervos. E a B12 evita a anemia. A B1 você encontra nas carnes, fígados, ovos, cereais e frutas, e a B12 fígado, carne bovina, suína, leite, queijos e ovos. A vitamina C atua nos processos imunológicos, né? Estimula também a produção de anticorpos, então nesse tempo aí de coronavírus é importante você ter um consumo de alimentos em vitamina C, como frutas e verduras, e evita o escorbuto, né? Essa falta de nutrição, ok? Como que esses nutrientes todos são ingeridos, né? São consumidos em nosso corpo? Todos eles através do processo de metabolismo. Como que o metabolismo ele atua? Em duas etapas. Primeiro, a etapa do catabolismo, onde tem a quebra dos nutrientes. Depois, a etapa do anabolismo, onde nós utilizamos esses nutrientes. Vamos ver melhor aqui como funciona essas duas etapas. A etapa catabólica, ou seja, o catabolismo, a molécula complexa do alimento que a gente acabou de comer,
ela é dividida em pequenas moléculas simples e isso libera energia para o nosso corpo. Já a fase de anabolismo, essas pequenas moléculas simples consomem uma quantidade menor de energia e produz as moléculas complexas que nós precisamos para o nosso corpo. Por exemplo, você come uma carne, essa carne ou um carboidrato, por exemplo, ele vem numa molécula muito grande. Então, o primeiro processo catabólico é dividir essa molécula muito complexa em moléculas pequenas. Por exemplo, para usar a energia no nosso corpo, nós não conseguimos utilizar o amido, mas esse amido ele pode ser quebrado em pequenas moléculas, moléculas mais simples, como por exemplo a glicose. E nesse processo de quebra da glicose, nós temos a produção de energia. Depois dessa glicose, nós podemos utilizar ela para poder produzir algumas moléculas mais complexas no nosso corpo, ao custo de um pouco de energia. Okay? Então são os dois processos que nosso corpo faz para aproveitar o nutriente, o alimento que nós comemos. O processo catabólico e o processo anabólico. Dentro de tudo isso, nós também falamos dos distúrbios alimentares. E dentro dos distúrbios alimentares, nós temos lá a ortorexia. A ortorexia, se vocês se lembram, são aquelas pessoas que têm um pouco de problema de comer uns alimentos que têm muito aditivo, então não come qualquer tipo de alimento, alimentos que têm muitos conservantes, espessantes, gorduras, ou seja, alimentos que são muito processados, né? Realmente não é bom comer esse tipo de alimento, mas quando a pessoa tem um complexo de comer qualquer alimento que tenha isso, talvez ela comece a restringir a sua alimentação, e é isso que acaba acontecendo com os ortorexos. Eles restringem tanto a sua alimentação que acabam não comendo praticamente nada e acabam tendo uma grande perda de massa. Então ele analisa toda hora, ele fica muito vidrado no que tem, no valor nutricional do alimento, no que tem ali naquele alimento. Ele não come qualquer coisa, ele não vai comer aquilo que você dá para ele. Então tem muito problema de interação social, porque não consegue interagir na escola, não consegue interagir quando as pessoas começam a abrir um salgadinho, vai oferecer para ele, não quer. Ele acha que as pessoas que comem isso não batem bem da cabeça, sendo que na verdade ele que está com um problema muito grave, né? Outro distúrbio alimentar é a vigorexia, né? Nesse distúrbio alimentar as pessoas se veem muito fracas e isso leva elas a consumir cada vez mais alimentos que vão fazer ela crescer, ficar com o corpo mais forte. Então ficam comendo muita proteína, às vezes acabam tomando também whey, né, whey protein, tomando algo que vai fazer a sua massa muscular aumentar, né? Então ele tem uma imagem distorcida do corpo, né? Ele olha para o corpo dele e não vê que ele está ficando forte, né? Mas ele sempre vê uma pessoa muito magra. Isso leva ele também a praticar muitos exercícios físicos para poder aumentar o corpo. Então tem um problema muito, muito sério aí, né? Passa por alterações também na sua vida social. Então é importante, assim como o ortorexo tem alteração na vida social, ele também fica com problemas na vida social. Não quer se aproximar de pessoas que não praticam atividade física exagerada igual ele. E é complicado, né? Porque a pessoa ela não vê que o corpo já tá bom, já está com a massa muscular legal e continua praticando muito exercício. Isso deixa o corpo cada vez mais cansado, pode levar a lesões musculares e tudo mais. O outro problema que a gente tem é a anorexia nervosa, né? Na anorexia nervosa, a gente vê alguns sintomas bem característicos, né? Ao contrário da vigorexia, a pessoa ela se vê muito gorda, ela está muito magra, mas ela se vê muito gorda e quer emagrecer a todo custo. Então ela quer perder muita massa corporal de qualquer custo. E isso faz com que ela pare de se alimentar, e isso é um problema, porque ela vai ficando desnutrida, né? Ela tem muito exagero na preocupação do valor calórico dos alimentos. Então ela olha lá, vê que um alimento vai ter muita caloria, ela vai falar, não vou comer. Tem problemas no caso de mulheres, interrupção dos ciclos menstruais, né? Então a anorexia leva a isso também. Quer fazer muita atividade física porque ela acha que está gorda, ela tem que emagrecer na cabeça dela. Isso leva à depressão e síndrome do pânico, né? Outros distúrbios causados aí na mente da pessoa. Tem uma visão totalmente distorcida do corpo dela. Muitas pessoas confundem a anorexia nervosa com a bulimia.
sendo que a bulimia ela tem alguns sintomas diferentes. Primeiro, na anorexia a pessoa ela não quer se alimentar porque ela se vê gorda. Na bulimia não, ela tem ingestão de alimentos em curtos períodos, só que assim que ela ingere o alimento, ela quer já induzir o vômito porque ela não quer aquele alimento no corpo dela. Então, a anorexia a pessoa nem se alimenta. Na bulimia a pessoa se alimenta, ela tem esse distúrbio de se alimentar demais, mas aí a mente dela fala que ela se alimentou muito e ela prontamente vai e começa a vomitar, tá? E ela induz esses vômitos. Então, ela acaba fazendo uso de laxantes porque ela acha que tem que jogar para fora tudo aquilo que ela comeu, diuréticos, para poder urinar e perder massa através da urina. Né, elas fazem dietas severas e repentinas, assim, do nada. Começa a fazer a dieta, mas depois se alimentam muito demais também. Também sofrem problemas de distúrbios depressivos, sofrem de ansiedade e tem comportamento obsessivo compulsivo, né? Então é um problema muito grave esses distúrbios alimentares. Lembrando que a alimentação ela é importante para a nossa saúde porque ela traz mais qualidade de vida, ela traz um bem-estar físico e mental, como a gente viu, todos esses distúrbios alimentares têm distúrbios físicos e mentais. Ela traz mais disposição, quando você se alimenta bem, você fica mais disposto, você melhora o seu humor. Então é importante a gente ter uma relação boa com o alimento. Não comer demais e não comer de menos. A gente aprendeu nas aulas que nós precisamos ter uma alimentação onde nós temos um pouco de carboidrato, um pouco de lipídio, um pouco de proteína, um pouco de vitaminas, de sais minerais, não comer demais nenhum dos grupos alimentares, ok? Continuando a nossa revisão, a gente começou a falar dos tecidos. E os tecidos é interessante porque tudo começa lá na célula, né? Então nós temos o processo de divisão celular, pode ser a mitose ou a meiose. A diferença é que na mitose você tem uma célula que tem 2 cromossomos. Essa célula ela começa a ter uma divisão dos cromossomos, né? Os cromossomos são duplicados. E na mitose gera duas células que nessas células cada uma vai ter 2 cromossomos. Quando a gente fala da mitose, a gente está falando da divisão das células normais do nosso corpo, que não são as células reprodutivas. Então, não estou falando aqui de espermatozoides nem de óvulos. Todas as outras células que não são essas células reprodutivas se reproduzem através da mitose. Já as células reprodutivas é através da meiose. Então, nós temos uma célula que tem 2 cromossomos, sofre a divisão dos cromossomos e na divisão celular nós geramos 4 células. Porém, essas 4 células, cada uma tem apenas um cromossomo. Então, na mitose geram 2 células com 2 cromossomos completo e na meiose geram 4 células, cada uma com apenas um cromossomo. Ok? Por que um cromossomo? Porque na hora que são células reprodutivas, como eu falei, espermatozoide e os óvulos, na hora que o espermatozoide encontra com o óvulo, um cromossomo do espermatozoide com um cromossomo do óvulo, fazendo aí então a distribuição da carga genética do pai e da mãe. Então a célula do filho vai ter os genes do pai e da mãe. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a união de várias células leva à formação dos tecidos. Então quando várias células estão unidas, como você pode ver aqui nesse desenho que está muito mais bonitinho, você vê várias células unidas e essas várias células unidas geram a formação de tecidos. Nos tecidos nós temos 4 tipos de tecidos: o epitelial, nós aprendemos, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Então, dentro do tecido epitelial, nós temos o tecido epitelial de revestimento, que pode ser chamado de serosa quando esse revestimento é externo, e de mucosa quando esse revestimento é interno. Então, aqui nós temos exemplos da mucosa bucal e a mucosa intestinal, revestimento interno. E aqui a pleura, que é o revestimento externo dos pulmões, serosa. Também temos o tipo de tecido epitelial glandular, que pode ser glandular endócrino, que são aquelas que liberam materiais para dentro do corpo. Então, dentro dos glandulares endócrinos, nós temos, por exemplo, a tireoide, né, que libera o material para dentro do nosso corpo. Nós temos também os glandulares exócrinos, por exemplo, aqui a glândula lacrimal, que libera o material para fora do corpo, que são as lágrimas.
E nós temos as glândulas mistas, como por exemplo os testículos, que podem liberar material tanto para dentro quanto para fora do corpo. Ok? Nós também temos o tecido conjuntivo, tecido conjuntivo. Nós temos 5 tipos de tecido conjuntivo. O conjuntivo propriamente dito, né, que são aqueles que auxiliam os tecidos epiteliais, fazendo revestimento de musculaturas, revestimento de vasos sanguíneos e tudo mais. Nós temos o tecido adiposo, aquele que reveste, né, está por baixo da nossa pele. Esse tecido adiposo, ele reveste o nosso corpo, tem a função de preservar a temperatura corporal. Nós temos o tecido conjuntivo do sangue, né, ou hematopético. Esse tecido conjuntivo do sangue, ele tem a função de fazer o transporte, né, dos materiais, também tem função de proteção, né, quando você faz um corte no seu corpo, o sangue prontamente vai lá e protege, e de energia, né, ele consegue levar a glicose que está no sangue para poder ter o processo de energia, de obtenção de energia. Nós temos também o tecido cartilaginoso, né, que reveste algumas partes do nosso corpo, então também tem essa função de proteção e de revestimento. E nós temos o tecido conjuntivo ósseo, onde nós temos aí a função de estrutura, né, estrutural do corpo. Lembrando que os ossos, eles, apesar de serem duros, eles têm revestimento de cartilagem, né, então ele tem uma parte de cartilagem, ele tem também a parte de dentro do osso, que tem uma função de dar uma elasticidade para o osso, né? Então, além de ter a cartilagem, tem essa parte interna do osso que dá uma função de elasticidade, porque o nosso osso não pode ser extremamente duro, senão ele não consegue absorver os impactos que nós temos no nosso dia a dia, certo? Temos também o tecido muscular. Então, o tecido muscular é aquele que responde por cerca de 50% do peso do nosso corpo. Ele é responsável por todos os movimentos que nós executamos. Então, se você executa qualquer movimento de respiração, de andar, de levantar, de fechar os olhos, abrir os olhos, mexer a sua boca, de glutinação, de quando você engole um alimento, tudo isso é responsável pelo tecido muscular. E existem 3 tipos de tecido muscular: o esquelético, né, aquele que está em volta dos nossos ossos, e esse tecido esquelético é um tecido que nós temos a possibilidade de movimentá-lo. Então, é o único tecido muscular que nós movimentamos quando nós queremos, é o tecido muscular esquelético. Já o tecido muscular liso, que está em volta, por exemplo, do intestino, do estômago, e o tecido muscular cardíaco, que é o do nosso coração, nós não movimentamos quando nós queremos, né? Eles têm um movimento involuntário. Você pode perceber que quando você está fazendo a digestão do seu alimento, você percebe os movimentos, né, os movimentos do intestino, e você não provoca esse movimento porque você quer, é involuntário. A mesma coisa o seu coração batendo. Você não para de bater o coração quando você quer. Então é importante que esses movimentos sejam involuntários. Nós também temos o tecido nervoso, onde o tecido nervoso ele transmite os impulsos que coordenam as atividades do nosso corpo. É formado pelos nervos, né? Os neurônios. Pelos neurônios. Então nós temos essa representação aqui de como os neurônios estão interagindo por todo o nosso corpo. Então ele está por todo lugar no sistema nervoso. Tem a função de integrar todas as partes do corpo. Pode ver que ele passa por todo o corpo, desde a pontinha do pé até lá a cabeça, né? Onde nós temos o cérebro como um dos órgãos principais desse sistema nervoso e todos os neurônios, né? Nós temos aqui uma representação de como funciona a nossa coluna vertebral, como temos a medula óssea, as vértebras, os discos invertebrais, que funcionam como amortecedores, a medula espinhal e o próprio nervo, né? Então, tudo isso é importante para o bom funcionamento do nosso corpo, ok? Então, essa foi nossa aula a respeito da revisão. Eu espero que vocês relembrem, espero que tirem qualquer dúvida aí para poder resolver qualquer exercício. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com o WhatsApp no Google Sala de Aula também, que a gente tem o nosso canal no Google Sala de Aula. Pelo clipe também vocês podem entrar em contato.
e espero ter tirado esclarecido todas as dúvidas de vocês. Então até a próxima. Tchau, tchau.